Aprofundando a Fé, com Padre Gilson Magno. Prezados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, sou Padre Gilson Magno dos Santos. Retomo a exortação apostólica Verbo Domini do Papa Bento XVI. Falemos um pouco hoje sobre a centralidade de Cristo na revelação, cristologia da Palavra de Deus. Na verdade, só através do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, é que o homem tem conhecimento da realidade da Santíssima Trindade. A carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 2. Tendo Deus falado outrora aos nossos pais, muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, agora falou-nos nestes últimos tempos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem igualmente criou o mundo. Vejamos como o Antigo Testamento se nos apresenta como uma história na qual Deus comunica a sua palavra. Deus comunica a sua palavra a Abraão, por exemplo, Gênesis 15, 18, estabelecendo com ele uma aliança. E mais ainda no livro do Êxodo, de modo também especial, 24, 8, Deus fala com o seu povo por meio de Moisés. Deus fala ao seu povo por meio de Moisés. E não só Deus fala ao seu povo por meio de Moisés, mas Deus se revela ao povo e faz deste povo um povo escolhido. Deus então se dá como Deus único e verdadeiro, o Deus que falou por meio dos profetas. Deus agora fala diretamente ao povo eleito através de Moisés. Mas o ato de bondade e de misericórdia de Deus realizou-se de modo insuperável na encarnação do Verbo em nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, a palavra eterna do Pai. A palavra que se exprime na criação e comunica a salvação na história humana. A palavra tornou-se homem em nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. São Paulo, querendo nos ensinar o realismo da encarnação, em Gálatas 4:4, ele diz que o Cristo, nascido de mulher, nascido de uma mulher, verdadeiramente, ele assumiu a carne no ventre da Virgem Maria para nos salvar. Se fez homem para nos salvar, para a nossa salvação. É importante que a palavra não se exprime primariamente em um discurso. A palavra de Deus não é mais um discurso, não é uma página de um livro, mas a palavra se exprime através da própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos a palavra colocada diante de nós na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Daí então, no início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com o acontecimento, com a pessoa que dá à vida um novo horizonte e desta forma o rumo decisivo, nos fala o Papa Bento XVI. Então, eu sou cristão não por causa de uma decisão ética, não por causa de uma filosofia, não por causa de uma ideologia qualquer, mas porque a palavra se colocou diante de mim na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, isso renova a nossa consciência. Nos maravilhamos diante da iniciativa divina. A encarnação do Verbo, portanto, o mistério do Santo Natal é uma novidade inaudita e humanamente inconcebível.
Está em João, capítulo 1, versículo 14, eu torno a repetir: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E mais adiante, e nós contemplamos a sua glória. Portanto, João 1,14 não indica uma figura retórica. O Verbo não é uma figura retórica, mas é uma experiência vivida. São João, na verdade, ele é testemunha ocular da encarnação, da presença do Verbo entre nós. Está em João, capítulo 1, versículo 14b. Nós vimos a sua glória, glória que ele vem do Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. A fé apostólica, portanto, é testemunha que a palavra eterna do Pai, que a palavra criadora, que a palavra, portanto, se fez um de nós, a palavra se fez carne, a palavra divina exprime-se verdadeiramente em palavras humanas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu quero voltar a João 1,14. Ele diz o seguinte: nós vimos a sua glória. A glória de Cristo é a sua divindade. É o segredo que ele carrega em si de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, glória que ele vem do Pai, como filho único, cheio de graça e de verdade. E São João nos dirá que dele nós recebemos a graça e a verdade. Recebemos a graça da salvação, a graça da santificação, a graça da justificação através da fé e do nosso batismo. E nós recebemos a verdade, porque Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a verdade. Não devemos esperar outra verdade, não devemos esperar outro Senhor, não devemos esperar outra graça que nos salve, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo isso, devemos nos inclinar e orar, devemos adorar a segunda pessoa da Santíssima Trindade, devemos repetir: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Devemos acolher o Verbo de Deus, devemos deixar que ele nos salve, devemos deixar que ele nos santifique, devemos deixar que ele nos justifique. Jesus, portanto, é a nossa vida, Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa alegria, Jesus é o nosso Senhor. Através dele, a humanidade tem acesso ao Pai. Através de Jesus Cristo, nós somos salvos. Através de Jesus Cristo, o homem vive plenamente. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Assim seja. Padre Gilson Magno dos Santos. Você ouviu na Excelsior Recôncavo, num oferecimento do Clube do Ouvinte, Aprofundando a Fé, com Padre Gilson Magno.